Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês já tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram falar durante as apresentações, mandam no chat aqui com a gente, que a gente está acompanhando o chat com vocês. Se vocês já estiverem pensando, já maquinando no próximo evento do ONCE, quais temas vocês gostariam de assistir, mandem aqui também para a gente, indicando na frase novos temas, que a gente já está começando a formar a segunda grade, uma segunda rodada do evento. Hoje nós teremos a participação da nossa ilustríssima Eva Pereira, nossa líder. Ilustríssima Eva Pereira. Focada no nosso programa Geek, principalmente Geek e Once Girls, também ativista em relação ao programa Sec Kids. A Eva me corrija se eu estiver errada no nome. Sec for Kids. Sec for Kids, obrigada. Além disso, nós temos a apresentação da Ruth e da Mayara, como próxima apresentação, falando sobre personas. E, como primeira apresentação, Eva, é com você. Obrigada, Tamires, obrigada ao ONCES em geral, né, pela oportunidade de falar de duas coisas que eu amo, crianças e segurança. Como a Tamires me apresentou, eu sou a Eva Pereira, sou líder de alianças da ONCE e voluntárias em algumas outras iniciativas dentro da ONCE também, como Girls in Geek, com a nossa querida Denise. E dentro desse projeto, a gente tem uma parceria, a gente leva a parceria do Sec for Kids, que eu vou contar um pouquinho sobre. Rapidamente, o Sec for Kids, ele é uma iniciativa de responsabilidade social da Iblis, que visa levar a comunicação sobre segurança, a comunicação saudável, a navegação saudável para crianças na internet. Por que a gente criou esse projeto? Porque a gente entendeu que, até com tudo que a gente passa no dia a dia, sendo profissionais de segurança, a gente vê os nossos filhos, que estão ali na faixa entre 4, 5 anos até 17 anos, testando a gente a todo momento. E, às vezes, acho que pelo fato de nós trabalharmos com segurança, eles tentam nos hackear a todo momento. Não sei se... Antes eu imaginava que era porque a gente trabalhava junto com tecnologia, eles ouviam isso da gente diariamente, mas eu comecei a observar os amiguinhos do colégio, os amiguinhos do condomínio, que eles testam os pais a todo momento. Então, as crianças de hoje já nasceram hiperconectadas. E pelo fato de tudo ser um dedinho, né, tudo se resolver na intuição do dedinho, eles nos testam a todo momento. O ápice foi quando eu comprei o primeiro celular, né, da Apple, que veio com a digital. Assim que a Apple lançou, eu não lembro qual era, acho que o 6, em que para desbloquear não era mais senha digitada, era a digital do dono. E eu cheguei em casa cansada, minha filha resolveu que queria mexer no celular, ver YouTube. Não tinha YouTube Kids na época. Eu queria ver qualquer coisa no YouTube, porque ela descobriu que o YouTube existia, que aquilo era legal e que era no tempo dela. Eu tomei o celular dela, continuei contando histórias, porque já era tarde, tinha que levantar cedo. Só que quem dormiu com a historinha fui eu, e eu acordei com ela no outro canto da cama, puxando o meu dedo para tentar desbloquear o celular. Ela estava tentando burlar. De novo essa história. Tá bom. E ela... Isso é importante contar para as pessoas. E esses e outros comportamentos fizeram a gente pensar e observar, até mesmo dentro da Iblis, se a gente que está conectado, se a gente que tem o acesso à informação, tem esses tipos de ação, e quem não está.
Então, por este motivo e por outros vários, né, que eu vou contando no decorrer da história, a gente resolveu criar o Sec for Kids. Também, o Sec for Kids originalmente tem 4 fases. Ele trata assuntos relacionados à primeira infância, dos primeiros passos com o celular até 10, 11 anos, porque consomem uma literatura, um tom de voz específico, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. A segunda fase, ela já vem da pré-adolescência e adolescência, e ela se divide em dois caminhos. Um de abordar temas que envolvem a juventude, como cyberbullying, nude, sextation e outros temas, e o da iniciativa Padawan, que é de trazer pessoas que estão entrando em fase de graduação para terem uma vivência dentro do escritório e entenderem como funciona um ambiente corporativo de segurança. Nessa dinâmica da iniciativa Padawan, os jovens são submetidos a desafios diários entre educação e várias dinâmicas de TI, incluindo principalmente segurança, para dar um embasamento, e aqueles que passam num período de 3 meses, eles são convidados a se tornarem estagiários ou trainees do projeto, dentro da Ibris. A terceira fase é a fase dos adultos pais, porque nessa primeira leva de contação de histórias, nós já sensibilizamos mais de 4.000 crianças, e o projeto quer expandir muito mais. Até no link que a Andrea colocou aí para vocês, ou vai colocar, não sei, não vou acompanhar o chat, o link da responsabilidade social tem um convite para as pessoas se tornarem agentes de contação de histórias. Então, disseminar a informação para a primeira e segunda infância. E no meio dessas contações de histórias, a gente percebeu que precisávamos contar histórias não só para as crianças, mas para os pais juntos. Porque muitas das vezes nós elegemos as crianças como guardiões da segurança, eles amam isso, só que quando eles voltam para casa e têm o convívio com os pais continuam terceirizando uma responsabilidade de educação com um aparelho digital. Então, continuam dando exemplos diferentes do que o que a criança aprendeu ali ou absorveu no processo de contação de histórias. E algumas coisas que a gente vai falar lá na frente de nós sermos o exemplo. E a última fase, e ainda nesta fase, a gente entendeu que muitos pais, quando ouviram as nossas contações de história, eles levantavam a mão, principalmente em algumas escolas que a gente fazia em dias de reuniões, por exemplo, alguns pais diziam, você está inserida no mundo de tecnologia, então você sabe o que falar. Eu não sei como lidar com o assunto tecnologia com os meus filhos. E aí a gente criou também um manual para os pais para lidar com essas informações. E a gente deve relançá-lo em mais algumas semanas, porque a gente se empolgou em escrever e ficou um manual grande, com 15 páginas escritas, e a gente chegou à conclusão que, se não for lúdico, ninguém vai ler. Então, a gente está transformando eles em infográficos, de uma leitura mais amigável, para que a informação chegue. E a última fase, que ainda está em construção, é para os sêniors, que são grande alvo de fraudes e grande alvo de roubos, como vocês estão vendo. Por quê? A gente observa fora, quem está fora do ambiente de segurança, as crianças nasceram super conectadas. E elas, 70% delas, até pegar algumas pesquisas que eu separei aqui para vocês, boa parte das crianças, a maior parte das crianças, na verdade, elas acreditam que elas sabem mais do que os pais. Na verdade, 70% exatamente fontes de pesquisa do Comitê Gestor da Internet, junto com o CETIC.
70% das crianças que eles entrevistaram, das famílias que eles entrevistaram, entre 9 e 17 anos no país, cerca de 30 milhões de crianças, 70% dessas crianças acreditam que sabem muito mais do que os pais. E outra preocupação é que cerca também de 70% destes pais acreditam que as crianças estão seguras. Né? Na verdade, isso mesmo, que acreditam que as crianças acessam a internet de forma segura, porque eles têm a falsa impressão de que se a criança está acessando a internet num dispositivo móvel ali na minha frente, mas eu não estou vendo que elas estão acessando, elas estão seguras, porque elas não estão em outro lugar que não seja à frente dos pais. Mas o que está acontecendo na maioria das vezes, a criança acessa uma internet com o perfil do pai. É um outro ponto que a gente vai abordar lá na frente. Ela tem acesso a um conteúdo com um perfil de adulto, sendo que ela não tem maturidade para isso. Então, a gente tem o seguinte cenário. Crianças hiperconectadas, as crianças índigos, as crianças cristais que estão aí, já nasceram conectadas, tem almas velhas aí, muito mais velhas do que a gente, mas elas não têm a malícia que nós adultos temos. Eles sabem muito mais tecnologicamente, são muito mais intuitivos, mas não têm a malícia. Ao contrário, os adultos não sabem lidar com a esperteza das crianças e não sabem distinguir quando é perigoso ou não. Os sêniors, a melhor idade, têm toda uma bagagem de vida, mas não tem a malícia da tecnologia. Então, a gente tem gap para suprir aí em todas as áreas. Segurança tem que ser para todos. Então, a gente chegou à conclusão de que há muito tempo segurança não é mais uma caixinha que fica dentro das paredes corporativas. Essa situação toda da pandemia nos mostra isso. E cada vez mais a gente precisa ensinar crianças desde que elas nascem. A gente tem dados estatísticos que, não me lembro, 1/4 das crianças já tem foto sua, até em ultrassom, postadas em redes sociais antes mesmo de nascerem. Então, elas já são expostas de alguma forma e a gente precisa ter privacidade disso. O tema hoje é falar o que a gente trata de crianças nessa época de pandemia. Eu vou contar um pouco da história depois do que tem acontecido, que eu tenho observado nesses dias, e depois eu trago um pouco e eu vou intercalando com algumas pesquisas que a gente tem em mãos, mostrando que a situação não é porque a gente está confinado que ela mudou. Talvez ela tenha até piorado. Bom, como tratar crianças em época de pandemia? Como garantir a segurança das crianças em época de pandemia? Eu acho que muitas mães aqui vão entender o que eu estou dizendo, porque eu quase surtei nas 3 primeiras semanas de confinamento. Não que eu não tenha a prática de um home office, muito pelo contrário. Mesmo com trabalhando em uma empresa como a Iblis, que tem já uma estrutura de home office muito bem desenhada, desde sua criação, o impacto ele veio porque a gente tinha uma rotina antes, mesmo tendo essa liberdade de trabalhar em home office. Mas a gente se pega o carro de manhã, leva a criança na escola, volta, às vezes ela fica meio período, às vezes ela tem uma atividade, ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não deu tempo de cozinhar algo, então eu estou falando como mãe ou como pai, né? Podem ter pais aqui, avós, enfim, mas vou falar como responsável, né? Não importa quem cuida da criança. Mas o responsável pode levar na escola, tem ali uma rotina. Se não deu para cozinhar algo, se não tem alguém que cozinhe, passa no restaurante, come com a criança, volta, leva para uma atividade. Enquanto a criança está na atividade, trabalha ali num cantinho. Existia uma rotina pré-estabelecida mesmo com o home office. No momento em que todo mundo teve que ficar confinado,
vou falar como mãe. Mesmo com todas as profissões que a gente assume todos os dias, a gente também teve que assumir o da faxineira, o da professora, porque as escolas, muitas delas não estavam preparadas. E a gente já tinha apontado isso antes, que escolas não estão preparadas tecnologicamente. 95% dos pais gostariam que a educação digital fosse uma disciplina a ser abordada na escola, mas 78% dos professores brasileiros afirmam que eles não estão preparados para tal tipo de orientação. Então, visto isso, quando veio a pandemia, eu imagino que se a gente fosse colocar numa figura a preocupação dos professores, estavam todos de cabelos em pé. Desculpe se tiverem professores aqui, mas eu acho que vocês vão. Me digam se eu estiver falando coisa errada, coloquem aí no chat para vamos interagir se eu estiver falando alguma besteira. Mas eu vi casos de escola, aqui no condomínio tem vários professores, eles não sabiam como o que fazer, como dar aula, como trazer a aula. O colégio não estava preparado tecnologicamente. No caso específico da minha filha, o colégio falou assim: olha, o conteúdo está tudo no portal educacional. Tem que acessar essa página e se vocês tiverem dúvida, vocês mandam um e-mail. Só que esse e-mail nunca foi respondido. Então, nós pais tivemos que se dobrar até uma hora que eu falei: chega, não vai dar, vou fazer o que dá, porque ainda tinha toda uma estratégia de marketing da empresa que teve de um dia para a noite ser totalmente virada para o online. Tudo que estava previsto, eventos, todos cancelados, então precisava dar um jeito de trabalhar, fazer comida, limpar a casa e ainda um fato engraçado. Nós estávamos com um bebê aqui de 4 meses, um cachorrinho de 4 meses, que ele queria só brincar. Na hora que você não dava atenção, e aí ele parava na frente e falava assim: você não vai me dar atenção? Já que você não vai me dar atenção, então tá, agora você vai me dar atenção de qualquer jeito. E aí fazia toda a bagunça de rasgar as coisas, de fazer xixi e as necessidades no meio da casa, e você no meio da reunião enlouquecendo e criança com dúvida. Eu falei: chega, chega. Então eu preciso respirar. E aí eu não sei como ficaram em outros locais, mas no meu condomínio a gente não podia descer nem para a área comum. Então, o máximo que dava para a gente ver, o quadradinho do dia, era ali pela festa da varanda. Isso chegou num ponto que eu falei assim: não, sinto muito, tá liberada a internet. Eu sempre fui defensora de horas limitadas para a internet por causa dos danos. Aí eu abro um parênteses de alguns danos do risco da exposição excessiva. A gente tem mapeado como risco de exposição excessiva por crianças e adolescentes conteúdos de acesso impróprio, riscos para a saúde, abuso da falsa sensação de anonimato, a quebra da privacidade com divulgações de informações pessoais que podem comprometer a privacidade da criança e até mesmo da família como um todo, sem consentimento, exposições excessivas, como tirar foto, conversar com quem a gente não conhece, disponibilidades, interferências na personalidade, pelo fato da falta de maturidade ou de acesso a conteúdos que não estão, que a criança não está preparada para digerir. Ou até mesmo o caso de expectativas negativas, de colocar conteúdos, criar conteúdos para a internet e ficar naquela ânsia de querer a quantidade de curtidas para se tornar popular. O próprio cyberbullying e até mesmo o uso de equipamentos infectados. Então, a gente sabe que o excesso de exposição ele causa principalmente problemas na saúde, como ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono, problemas no rendimento escolar, má postura corporal, miopia. Nunca se teve tantos casos de crianças com LER e com problemas de visão. Má alimentação, sedentarismo, obesidade. Esses são itens
que eu peguei como base no Manual de Orientação do Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. E todos esses dados eles são reais quando uma criança não tem um acompanhamento. E aí eu confesso, eu deixei a internet liberada porque eu não estava dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que várias mães se identificaram que a internet virou a única saída, o único meio de conseguir fazer as coisas. Mas o que me deixou mais tranquila é o fato da minha filha poder acessar o que ela podia acessar, um tempo maior de internet, mas com os devidos controles, devidos cuidados. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. O que fazer com as crianças em época de pandemia? A gente chegou numa estafa, agora acho que a fase ruim já passou, né? Aquela fase em que todo mundo estava tentando se organizar dentro do home office, o que fazer, e a situação foi se acomodando de certa forma. Eu sinto que ela tem se acomodado, mas de qualquer forma, o que é importante a gente prestar atenção no contato das crianças, mesmo com tudo agora sendo feito pela internet. O que a criança acessa? Os padrões de controle direcionados à idade de cada criança. O que essa criança acessa de conteúdo, como ela acessa, com quem ela conversa, como está sendo a aula dela, como ela tem se portado na frente do computador, ela se tranca dentro do quarto, ela tem um lugar comum para estudar. A gente tem perdido, mesmo fora da pandemia, crianças, principalmente adolescentes, para os filhos do quarto, chamados filhos do quarto, mais do que a violência da periferia. Então, são dados bem alarmantes que a gente tem uma parceria com a Abrinq, e a Abrinq assiste várias instituições de ensino e órgãos de acolhimento. E esses dados, numa conversa com eles, eles nos confirmaram as crianças que não são assistidas de alguma forma, elas se sentem livres e acabam cometendo delitos, fraudes, violências ou sofrendo violências e os pais não sabem o que estão acontecendo. Teve um caso que deixou isso muito claro, da falta de conversa, da falta de relacionamento dos pais com os filhos, e perdendo isso, terceirizando a educação e a responsabilidade para um dispositivo móvel, que se tornou assim muito claro quando a gente foi fazer a contação de história do Sec4Kids numa escola em Moema. Até esses dias me questionaram, é diferente no poder aquisitivo? Não, é diferente quando os pais e os filhos não têm um diálogo. Essa é a diferença. Então, a gente, numa escola com poder aquisitivo alto em Moema, nós fizemos o Sec4Kids lá, e nesse episódio, geralmente eu gasto 1 hora para fazer a contação de histórias e discutir com as crianças. Nesse episódio, os pais estavam juntos, a escola proporcionou que os pais estivessem juntos. E foi exatamente numa época que a Momo estava em alta. Não sei se vocês tiveram contato com a Momo, mas eu costumo dizer que a Momo é uma evolução da loira do banheiro da minha época. Então, as crianças começaram a ver a Momo na internet e receber ameaças de que se elas tinham que fazer desafios e se elas contassem para os pais morreriam. Então, as crianças ficavam com muito medo. Foi identificado nessa escola que o padrão de atenção das crianças caiu muito. Elas estavam assustadas, tudo era crise de histeria entre elas, porque elas gritavam à toa, assim, não era à toa, né? É modo de dizer.
e eles não estavam conseguindo identificar. Nessa reunião com os pais, quando eu comecei a contar a história e eu abordei o fato da Momo, as crianças, uma criança teve a coragem de falar. Ela se sentiu ali no meio da contação de histórias num ambiente seguro e ela contou: tia, eu já vi. Eu falei: me conta mais. E aí, quando ela começou a contar, foi assim, todas as crianças começaram a gritar: eu também vi, eu também vi, eu também vi. Tinha aquelas que tiveram até a catarse, né? Começaram a chorar. E os pais desesperados, assim: como você viu? Onde você viu? Por que você não me contou? E a resposta era sempre a mesma: porque se eu te contasse, você morreria. Ou se eu te contasse, ela ia matar vocês. Então, o medo e essa falta talvez da conexão, não digo que todos os pais ali estavam desconectados, mas eu saliento a importância da gente estar próximo, uma conversa próxima com os nossos filhos e participando do que eles estão vendo. A internet está sendo nosso grande aliado neste momento. Está resolvendo todos os nossos problemas e ela não pode ser mais uma coisa para a gente se preocupar, além da crise de saúde, da crise política, da crise econômica e agora a crise educacional, porque várias escolas estão ali ainda tentando se organizar. Ela veio para que a gente possa ter um grande aliado para sair do outro lado, para atravessar essa tempestade e conseguir ter informações sadias, ter comunicação, ver pessoas como a gente está aqui agora e poder trocar ideias. Mas para as nossas crianças, a internet precisa ter limites, porque, e aí eu elenco alguns exemplos, né? A gente, quando alguém me pergunta, você está dentro de um contexto de segurança, para você é muito fácil falar. Eu acredito que quando a gente fala em relações em geral, a situação não mudou. Quando a gente coloca para os nossos filhos que a gente não pode conversar com estranhos na rua, que a gente precisa ter maturidade para tirar uma carteira de motorista, por exemplo, que a gente tem que conversar, que na hora em que a gente está conversando, está no momento de comer uma pizza, no momento de sentar-se à mesa para uma refeição, não é para usar o celular, a gente também tem que dar o exemplo. Então, se não é para conversar com estranhos na rua, também não é para conversar com estranhos na internet. Por que as coisas mudaram? Os valores não mudaram. No mundo virtual e no mundo real, a situação é a mesma. Antigamente, os nossos pais queriam saber com quem a gente andava, né? Quando nós éramos criança. Por que hoje eu não posso saber com quem meu filho se conecta na internet? A gente vai tocar num assunto aí da privacidade. E pode ser um pouco sensível falar isso, mas eu vou colocar o que eu acredito. Isso não é uma verdade absoluta e eu não quero interferir na educação de ninguém. Mas eu acredito que quando eu estou dando uma bronca no meu filho, na minha filha, e eu preciso saber ou corrigir o caminho dela ou algo que ela fez que eu julgo que é errado, neste momento eu estou agindo com o maior amor que eu posso dar para ela, porque é o bem dela que eu estou tratando. Mais até do que quando eu coloco ela no colo e dou carinho. Então, quando a gente quer corrigir, quer acompanhar, quer saber o que os nossos filhos estão fazendo, eu não estou invadindo a privacidade deles. Muito pelo contrário. Eu estou agindo com o maior amor que eu posso para saber se o que ele está fazendo é coerente para ele. Então, isso é o que eu acredito. Da mesma forma, como as crianças são orientadas também a não falar com estranhos, tomar cuidado para atravessar a rua, não aceitar nada de ninguém,
Por que que isso pode na internet? Por que que eu não posso saber com quem ela está falando, que grupo que ela faz parte, que opinião ela está postando, que opinião ela está concordando? E aí a gente leva esse fato, isso é para as crianças, mas a gente leva esse fato para os jovens também. Quando a gente é gestor, a primeira coisa que a gente faz, numa contratação principalmente, Marcele pode até me confirmar isso, né? A maior autoridade de RH que a gente tem aqui, que eu conheço, nós olhamos o que é que as pessoas curtem, o que é que elas estão, que grupos que ela pertence, que opiniões que ela publica. Então, tem sempre alguém olhando. Por que que nós, pais, não podemos olhar? Né? É uma provocação do que a gente precisa observar. Se existe uma idade mínima, então, para eu tirar uma carteira de motorista, por que que eu não posso obedecer, ou por que que eu vou deixar o meu filho desobedecer a uma classificação etária para acessos a certos conteúdos e aplicativos? Nós fomos ensinados que é feio, e nós ensinamos, né, pelo menos eu ensino em casa, que é feio a gente falar da vida dos outros, que é feio a gente ficar contando as coisas da vida de alguém, espalhar fofoca, espalhar mentira. Então, pelos mesmos motivos, a gente entende que é feio a gente ir para as redes sociais e ficar compartilhando uma informação que eu nem sei se é verdade, eu nem sei a origem. Disseminar mensagens dos amiguinhos, por exemplo. Então, são pequenos valores que a gente aprendeu que não mudaram. Se a gente orienta os nossos filhos que existe uma roupa adequada para cada momento, então a gente vai para a escola, precisa usar um uniforme. Se a gente vai sair, coloca uma roupa adequada para aquela situação. Mais ou menos nesse paralelo, por que que eu tenho que divulgar nude? Eu não saio pelada para a escola, né? Eu também não vou pelada para uma festa nua. Por que eu tenho que divulgar nude para quem eu nem conheço na internet? A troco do quê? Aí a gente olha um pouquinho com um olhar sistêmico. Por que que um adolescente, ou por que que uma criança tem uma necessidade de olhar uma forma mais de ter uma atenção quando ela espalha um nude, porque muitas vezes ela quer pertencer. Isso aqui, o primeiro sistema que a gente precisa pertencer, é o sistema que a gente nasce, falando sistemicamente, é a família, é com quem a gente vive. Se a gente está buscando reforçar um pertencimento fora, porque eu tenho que ter um tênis legal para fazer parte de tal grupo, ou eu preciso seguir um desafio que pode custar a minha vida. A gente teve uma época de desafios de se enforcar, e outros nesse naipe, porque existe uma necessidade de pertencer que talvez não foi, baleia azul, isso mesmo, Raul, não foi suprida pela base familiar. Então, tudo começa na família. Tudo começa com quem educa. Tudo começa com o pai ou a mãe, é o primeiro responsável. Se a gente não tem essa proximidade, não tem esse diálogo aberto com os nossos filhos, a gente fatalmente vai perdê-los para um filho do quarto, para uma violência na internet, ou para bullying, enfim. Aqui colocando, né, o pessoal colocando diálogo, diálogo, diálogo e mais diálogo. Sim, diálogo, 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 mais diálogo. É parceria sempre. É fácil? Não é. Mas se nós somos o primeiro ciclo de confiança, né, a gente puxa essa responsabilidade para a gente e traz e faz o possível para que os nossos filhos estejam próximos. E também é um ato de amor quando a gente observa o que os nossos filhos estão fazendo, monitora e dá para eles subsídios para que eles se sintam tranquilos e seguros, né?
não foi. E aí, falando até de confiança, eu faço um outro paralelo, porque eu precisei conquistar a confiança dos meus pais para ganhar a chave de casa. Não é aquela coisa assim, quando a gente entrega a chave de casa para o filho, dá 1000 recomendações, mas existe um trabalho ali para que a gente consiga ter a confiança dos nossos pais para a gente ganhar essa chave. Da mesma forma, é preciso estabelecer um nível de confiança entre filhos e responsáveis para que eles possam navegar sozinhos na internet. E a gente vai soltando, né? Então, dá um acesso restrito, depois a gente vai colocando um pouco mais de liberdade, de acordo com a maturidade que eles vão alcançando, e aí até a hora que a gente se sente confortável de deixá-los navegar tranquilamente. Como a gente faz isso? Né? Existem vários elementos que nos ajudam com configurações tanto de privacidade como de tempos de idade de faixa etária para cada acesso de dos nossos filhos, das crianças. Então, Microsoft, Google, graças a Deus, né? Microsoft, Google, Facebook, todas as redes sociais, além de terem idades mínimas pré-estabelecidas para que as crianças e os jovens possam entrar na possam navegar. Existem controles de pais e a Microsoft, não sei nos outros sistemas porque eu sou adepta a tudo que é colorido, mas a Microsoft tem você pode criar uma conta para o seu filho, informando uma conta família, informando a idade dele, e ele tem liberado os aplicativos ou os acessos de acordo com a idade dele e de acordo com o que você, pai ou responsável, libera no seu perfil adulto. Então, a gente chama isso de acordo parental, de controle parental. Né? As crianças elas precisam de orientação e supervisão constantes para algumas tarefas, até que elas consigam fazer sozinhas de forma natural. Então, quando a gente delimita o espaço e vai dando confiança, eles vão amadurecendo junto com a gente. Né? Então, eu chamo a atenção, de novo, aos filhos do quarto. Eu lembro que até mais ou menos os 5 anos, até os meus 5 anos, eu era filha única. Então, a minha mãe, o termômetro dela era: se não tem barulho, a Eva está aprontando alguma coisa. Então, alguns minutos de silêncio significava que alguma coisa estava errada. Então, ela já ia olhar. Hoje, a gente deixa os filhos, e quando eu falo a gente deixa em forma geral, a gente deixa os nossos filhos sozinhos no quarto o dia inteiro. E a gente não sabe o que está acontecendo. Na época de vestibular, eu ficava trancada no meu quarto estudando. O meu pai fazia diligência. Ele tinha até um jeito de bater na porta para saber se eu estava viva. E lá naquela época não tinha internet, mas estava assim, ele abria a porta do meu quarto, eu estava lá mergulhada nos livros, nas provas, nos simulados. Mas ele tinha o papel dele de ir lá toda hora e saber se estava tudo bem. Esse é o nosso papel de como responsável, como educador. Nós temos a malícia do mundo, que eles não têm. E embora eles sejam até mais conectados do que a gente, eles não têm a malícia que a gente tem. Então, esse é um recado importante para que a gente faça isso de forma dosada, harmoniosa, não é proibir. A internet não é para ser proibida, ela tem uma infinidade de coisas, e ainda mais nessa época de pandemia, a gente está dependendo 100% da internet para fazer tudo que a gente tem que fazer, para comprar, para trazer a comida, para trabalhar, para educação, enfim. Mas o recado de tudo isso que a gente falou até agora é que o acesso à internet, nessa época de pandemia, ele precisa ser dosado.
dosado em tempo, dosado em formas, dosado em privacidade. Então, os problemas que a gente tinha antes, eles não mudaram, eles continuam. E aí você me fala assim, ah, tá bom, Eva, com que tempo você consegue, então, vigiar tudo o que a sua filha faz, o que as crianças fazem na internet? Tá fogo, gente, juro que tá fogo. Mas quando a gente coloca alguns limites já pré-configurados, dá um pouco mais de liberdade para a gente. É o que eu falo do controle de paz, das configurações de acessos por idade, dar umas insertas de vez em quando, né? Mandar log do Windows para o seu e-mail do que está sendo navegado. São essas coisas que ajudam no dia a dia. Né? E ainda eu acho super importante. As 3 primeiras semanas, para mim, foram muito punks, muito punks. Eu precisava tomar vinho para dar uma relaxada, porque não estava funcionando o negócio. Assim, tinha dias que eu estava indo até 3 horas da manhã, direto, para fazer com que tudo que virou que a estratégia que foi virada de uma vez funcionasse, estava realmente enlouquecendo. Eu precisei fugir para casa da minha mãe. Eu sei que nem todo mundo tem mãe perto ou que tem suporte, mas não adiantou fugir para casa da minha mãe. A gente voltou para casa e aí eu falei assim, bom, tenho que dosar, até para minha saúde. Eu percebi que a minha filha estava ficando triste, tão triste que ela não queria acordar. Bom, ela não estava acessando a internet, não, mas ela estava triste, porque ela estava longe dos amigos, estava longe da convivência da sala, estava longe dos esportes, não tinha tempo para. Eu não estava tendo tempo para brincar com ela e a internet não era o suficiente. Então, mais um recado nessa época de pandemia, de vida um pouco de cada coisa. A família é muito importante neste momento. Eu até estava me escrevendo o roteiro, né, do que eu achava interessante falar, e aí me veio um insight assim, poxa, a gente está reclamando de tantas, de estar longe do escritório, estar longe das pessoas, não sinto saudade do trânsito, mas não está no trânsito, a gente está reclamando porque está isolado. Mas olha só que irônico, né? O destino, o universo, de certa forma, as consequências nos colocou justamente perto de quem a gente precisa estar, de quem a gente precisa prestar atenção, né? Que são os nossos filhos, nossa família. Então, é uma forma, é difícil? Tem um monte de cobrança ao mesmo tempo? Tem. Cobrança de saúde, cobrança de financeira, cobrança política, cobrança N's. É difícil ficar enclausurado? Mas quando a gente torna esse momento de clausura dócil, ele fica ótimo. Como eu consegui tirar minha filha do processo de tristeza? A gente estava arranjando, não sei onde a força, né, de sentar, de fazer o trabalho muito rápido, disciplina, de reorganizar essa rotina e quando chegava a noite, já falava assim, mamãe é toda sua, vamos lá. E a pergunta é, qual é o desafio do dia? Nós criamos vários desafios. Como a escola precisou dar férias muito rápido e as aulas voltaram hoje, a gente criou uma rotina juntos. Nós sentamos juntos, o que nós queremos fazer neste período? Então vamos lá. Então, mamãe tem que trabalhar este período, mas a gente tem uma hora de almoço, e nessa hora de almoço, o que nós vamos cozinhar juntas? Trouxe ela para cozinhar junto comigo. O que no ato de cozinhar ou de arrumar a casa, que a gente divide as responsabilidades, eu tenho lições de segurança,
tenho lições de matemática, lições de português, lições de viagens. Então, para matemática, vamos fazer um bolo? E, gente, foi o primeiro bolo de cenoura da minha vida que não solou. Foi ótimo. A gente escolheu uma receita, fizemos a receita juntas. Na verdade, ela fez a receita e eu era a ajudante dela. E no momento em que a gente estava fazendo o bolo, a gente elencava o que a gente estava estudando de português, lendo a receita, e o que a gente estava fazendo de matemática, com as medidas da receita, com as medidas da forma, com as medidas do tempo do forno, o quanto tinha de números envolvidos ali. Ah, e a segurança, onde fica? A segurança fica não numa segurança digital, mas porque ela tinha que acessar, achar a receita num site que fosse adequado à idade dela, ela tem 8 anos, e a segurança física estava em tomar cuidado com o vidro, tomar cuidado com o forno, tomar cuidado com o fogo. Então, tinha um cenário ali que a gente usou das coisas simples para trazer para o lúdico. Que mais que a gente fez de legal? Ah, a gente comprou. Eu fui resgatar alguns jogos de tabuleiro, historinhas. Então, histórias, a gente tá lendo mais. Então, antes de dormir, eu estou às vezes cansada, mais cansada até do que o dia que ela tentou hackear o meu celular, mas a gente conta histórias. Eu leio uma página, ela lê outra. Então, essa interação de estar próximo, fazermos mais coisas juntas, criar, montarmos quebra-cabeça. A gente baixou quebra-cabeça na internet, montou os quebra-cabeças, criamos os quebra-cabeças e fizemos nós duas juntas. Comprei quebra-cabeça também de 500 peças e a gente começou a maratonar que cada vez que a gente fosse montar, a gente tinha que diminuir o tempo de montagem. Então, assim, e contação de histórias super funciona. Então, saia um pouco do digital para que vocês possam aproveitar o tempo com seus filhos, e este é um super momento para criar alianças com eles. São essas convivências de coisas simples, cozinhar juntos, lerem juntos, assistirem filmes juntos, maratonar séries juntos. Eu sei que o tempo está assim, super acelerado e que está todo mundo correndo para caramba e com muita coisa para fazer, principalmente nós de tecnologia, que não paramos nem um minuto e que a demanda está vindo muito maior agora nessa época de pandemia, mas arranjar um tempo para que você consiga criar esse elo de confiança ajuda a, a estabelecer um relacionamento para que você possa tratar segurança digital com seus filhos de forma que não pareça que você está quebrando a privacidade deles. Então, isso é importante. E aí, por falar em contar histórias, eu quero contar uma história para vocês. Eu vou contar a história de João e Maria na Era Cyber. Eu adaptei a história aqui para nossa live, e aí eu já abro para perguntas para a gente discutir um pouco mais. Eu saliento que esse material está disponível na página da responsabilidade social da Ibris, e a gente também está super aberto a ter para o nosso Once Girls and Geek várias ideias. Ideias são sempre bem-vindas de como levar a segurança para as escolas, para mais lugares, para mais lives como essa, para paz, para que a gente consiga realmente tornar o mundo mais seguro. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, da historinha do João e Maria, que também está disponível lá com algumas dicas para vocês. Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Oi? Perfeito. Então vamos lá. João e Maria na Era Cyber. Era uma vez duas crianças que viviam numa floresta.
João e Maria. Quem conhece a historinha clássica de João e Maria? Eles viviam em uma floresta, eles foram deixados por um pai lenhador, enfim, aquele clássico evoluiu para a época digital. E aí eles vieram para a cidade e se tornaram crianças super conectadas. Essas crianças, elas faziam de tudo na internet. Acessavam a internet para estudar, para brincar, para fazer amigos, enfim. Bom, um belo dia, João estava sem nada o que fazer. Ele, nossa, mas que chatice, não tenho nada para fazer. Então, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer caricaturas da Maria na internet. E foi para a internet. E encheu as fotos da irmã e o post da irmã com caricaturas, colocou bigode, falou um monte de coisa feia. E aí a Maria pediu para ele tirar. Ficou toda magoada. João, tira essas coisas da internet. Não, vou tirar. Poxa vida, João, eu tô pedindo. Não, e ele ria, e ficava tirando sarro da cara dela por causa das coisas que ele tinha colocado. Ela ficou muito magoada, falou assim, é assim? Então tá bom. Já que você não quer tirar o que eu te pedi para tirar da internet, eu vou fazer a mesma coisa. E eles acabaram brigando. Parênteses. Quando eu tô contando essa história, eu vou puxar aqui algumas didáticas de como eu falo das crianças. Quando vocês baixam um livrinho lá no site do Sec4Kids, ele tem dicas do que a gente pode trabalhar nesse cenário, orientações do que trabalhar nesse cenário e dicas do que falar. Bom, quando eu chego nessa parte, eu aproveito e pergunto para as crianças. Quando a gente faz uma brincadeira, publica algo e o outro não gosta, e o outro pede para a gente tirar e a gente não tira e nem pede desculpas, o que é? Aí as crianças geralmente já sabem que é bullying e que quando isso é feito pela internet é o cyberbullying. E aí a gente trabalha ali com perguntas e respostas. O que é legal fazer? Vocês acham legal? Como se comportar? O que a gente faz? A gente conta para um adulto quando vê um outro sofrendo bullying? Como que quem sofre bullying se sente? Para que eles possam entrar no enredo e entender. Porque muitas vezes, principalmente a criança da primeira infância, ele não faz por mal. Ele não faz porque ele gosta. Ele não tem noção da consequência de um bullying com alguém. Para ele é uma brincadeira, para ele é engraçado. Só que o que é importante para nós responsáveis é ver e corrigir. E informar o quanto o outro fica machucado. E tentar colocar a criança no lugar do outro. E se fosse com você? Você ia gostar? Bom, como Maria pediu, ele não fez, ela, diferente de muitos casos que a gente vê, a criança fica triste, chorosa, se esconde, ela não quer contar para ninguém. Ela tomou a iniciativa e falou assim: então tá bom, eu vou fazer a mesma coisa. Foi lá e fez a mesma coisa com o João. E eles brigaram, e brigaram feio. Mas, como briga de irmão não dura muito tempo, eles resolveram fazer as pazes, tiraram as informações da internet e voltaram a brincar. Aí João pergunta para Maria: tá, Maria, tá, e a gente continua sem fazer nada. O que a gente vai fazer agora? Aí a Maria falou assim: bom, vamos criar uns perfis nas redes sociais e publicar tudo sobre o que a gente gosta, o que a gente faz. E vamos publicar tudo sobre a gente, onde a gente estuda, e publicaram tudo. De novo, parênteses. Aqui é onde a gente trabalha com eles o que pode e o que não pode publicar. Quem usa com frequência as redes sociais ou quem não usa. O que eles podem colocar?
gostos, geolocalização, escola que estuda, todas as informações que são publicadas deixam rastros e que podem ser olhadas por alguém. E João e Maria nem sabiam que estavam sendo monitorados por alguém muito estranho. Pois é, lá na floresta, não muito longe dali de onde João e Maria moravam, estavam também um monte de seres, que a gente vai chamar de monstros aqui, entediados. Todos aqueles que a gente conheceu na nossa infância. A mula sem cabeça, o bicho-papão, o, o saci. Não, saci não é mau, né? Ele só é atentadinho. O lobo mau, a cuca, o homem do saco, a Momo, a loira do banheiro, todos eles estavam numa conferência igual essa que a gente está fazendo aqui agora. Porque eles estavam querendo entender o que eles iam fazer para trazer as crianças de volta, porque depois que criaram essa tal de internet, que todo mundo ficava só lá no conectado, ninguém mais ia para a floresta para ser assustado. E eles não tinham o que fazer. Então, eles criaram uma convenção, uma reunião, tipo essa aqui, uma conferência, e estavam todos lá discutindo como eles iam atrair as crianças para a floresta para eles assustarem e se divertirem, como se divertiam antes. E aí alguém teve uma grande ideia. Que tal criar, então, um perfil falso com todos os gostos que as crianças têm e tentá-las atrair para solicitar a amizade delas e a gente traz as crianças para a floresta e aqui a gente volta a assustar elas. O que vocês acham? E aí, eles criaram um perfil do Pepe Legal e vários monstros foram e curtiram o perfil dele. Tanto que ele ficou com vários views ali. Nesse momento, eles chamaram as crianças para o. Eles chamaram as crianças para a floresta para serem amigos deles e para se tornarem amigos de internet. Deixa eu correr, porque já estourei meu tempo. Ao aceitar o convite, eles foram convencidos de baixar um aplicativo de jogos sobre doces e eles foram parar virtualmente numa casa que era toda feita de gostosuras, toda feita de coisas que eles gostavam. Só que aqui a gente explora, lá a gente explora a necessidade, o cuidado de aceitar pessoas nas redes sociais, o cuidado de conversar com estranhos e várias outras coisas que a gente pode abordar. Aqui a gente toma o cuidado de o que a gente baixa, o que a gente acessa, o que a gente pode acessar ou baixar ou clicar sem a autorização dos nossos pais. E aí eles perceberam que quando eles clicaram nesse link falso, eles caíram numa armadilha. E foi uma armadilha muito feia, porque eles ficaram presos virtualmente naquele ambiente que horrendo, cheios de monstros querendo aterrorizá-los. Mas ainda bem que quando eles foram para a cidade, eles ganharam uma mãe bem antenada que desconfiou da amizade estranha das crianças e olhou as logs e imediatamente conseguiu resgatar as crianças e bloqueou o acesso dos monstros. E aí as crianças foram salvas. Convido vocês a jogar o nosso joguinho de tabuleiro que conta da historinha também, a jornada de João e Maria na era cyber.